Boa noite, devotos da Real Vídeo Fluid Reis. Fluid Reis que você está ouvindo aí, a Fluid Reis Estrela Brilhante do Oriente, lá da nossa querida cidade de Itapiratiba. Fluid Reis do Adriano, vários amigos lá. Grande abraço para todo o pessoal de Itapiratiba. Você também quer ouvir seu Fluid Reis aqui antes de a gente iniciar nossas lives? Manda o link, manda o vídeo pra gente que a gente posta na Real Vídeo Fluid Reis. Hoje um entrevistado muito especial, Gerson Ramos, do Passaporte Caipira. Vamos falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre as nossas tradições de fé. Vou guardar o Instagram chamando o pessoal aí pra gente já iniciar a nossa live. Vou guardar o Gerson também entrar na live. Boa noite, professor Afonso, grande mestre. Queremos o senhor aqui também, professor. Qualquer dia vamos marcar uma entrevista. Será um grande prazer para a gente aqui da Real Vídeo Fluid Reis. O senhor que é padrinho da Real Vídeo Fluid Reis, hein? A gente já patenteou isso daí. O senhor sempre ajudando a gente, sempre ensinando a gente. Um abraço para o Alex Fernando, acompanhando a gente aí também pela live. Pessoal que foi entrando, não esquece de compartilhar. Aqui tem um aviãozinho, compartilha com seus contatos, compartilha com os devotos de Santos Reis, para a gente falar sobre as nossas culturas, nossas tradições de fé. Marcos Griloni, também acompanhando a gente aí. Grande abraço para todos vocês. Coloca o nome da cidade, da onde é. Se participa de alguma Fluid Reis, fala o nome da Fluid Reis aí também. O Gerson enviou o convite para a gente aqui. Olá, meu amigo. Boa noite, Gerson, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, William. Tudo bem? Tá chegando com clareza a imagem e som? Tá, para mim tá ok. Para você, tá bem? Som? E a imagem? Um pequeno intervalinho no áudio, mas tranquilo. Tem um delayzinho, né, no Instagram. Mas dá para ir. Boa noite para todo mundo que eu tô vendo já pendurado aqui também. O pessoal, Wesley acabou de entrar aí, Elaine acompanhando a gente aí também, professor Afonso acabou de entrar na live também. Grandes benfeitores do nosso folclore. Que bom ter a sua companhia novamente por aqui. O pessoal eu pedi pro pessoal falar qual é o nome da cidade, se participa de alguma Fluid Reis, né? O Alex está falando aqui, sou Fulião e capitão da bandeira da cidade de Taiçu, Companhia de Santos Reis, Moacir Dias. Taiçu. Maravilha, nossa. Bom, Gerson, que bom pra gente da Real Vídeo Fluid Reis. Tanta gente envolvida. Com certeza. Pra gente da Real Vídeo Fluid Reis, é um enorme prazer receber você aqui. Gratidão mesmo. Você que tem um trabalho também das nossas tradições caipiras, né, no Passaporte Caipira. Se apresente pro pessoal aí, fica à vontade. Acho que o Gerson travou aqui para mim. Pequeno intervalo aqui, William. Eu vou tentar pegar um outro sinal aqui para a gente ficar com uma conexão mais estável, tá bom? Sim, fica à vontade. Enquanto isso eu vou movimentando aqui, a gente pode ir proseando. Vocês vão passeando comigo dentro de casa na minha quarentena. Eu queria agradecer o convite, William. Fiquei muito lisonjeado mesmo pelo convite, porque já conheço o seu trabalho de tantas outras
atividades e parcerias que a gente tem visto você trabalhando pela internet. Meu trabalho é mais recente, é mais moderno. O Gerson está travando bem aqui para mim. Não sei para o pessoal que está acompanhando a live aí. Eu não sei como está a minha imagem para você também. Eu vou desconectar o Gerson, pessoal, e já vou chamar ele lá. Vamos ver se o Instagram ajuda a gente aqui. Eu vou chamar o Gerson aí. Vamos aguardar restabelecer os contatos aí. Agora melhorou. Cheguei aqui. Tudo bem, pessoal? Desculpa. Conexão nessa Não, hora não, é uma luta constante. sim, não, tranquilo, tranquilo. Gerson, novamente se apresente para o pessoal aí. Já falei, vou repetir sempre. Enorme prazer ter você aqui e obrigado por ter aceitado o convite da Real Vídeo. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite. Bom, pessoal, vocês vão ver aí pelo meu Instagram, o Vivo de Viola e Livro, que é um resumo da minha vida nos últimos 7, 8 anos. Eu trabalho no mercado do livro há muito tempo, o pessoal me conhece no mercado do livro, tenho algumas funções, algumas histórias nesse mercado, isso é conversa para um outro dia. E sempre tive uma ligação com música, com a cultura de uma maneira geral muito forte. E uma coisa que sempre me incomodou é que eu falava, gente, eu não tenho uma raiz especificamente, eu não sei qual que é a minha raiz. É do samba? É MPB? Qual que é a minha história? E quando comecei a pesquisar a história da minha família e descobri que eu tive um avô catireiro, que era folião de reis, e meus pais são aqueles caipiras que vieram do interior, naquele grande êxodo rural, saindo da cidade do interior, vindo para a cidade grande, e com isso foi afastando das tradições. Eu sou o 7º filho de uma família de 8 filhos, então eu fiquei mais distante ainda desse contato, depois que eu fui com meus irmãos descobrindo, minhas irmãs descobrindo as histórias. Nesse período eu estava saindo de uma sociedade numa empresa, que eu era sócio de fundador, uma empresa que tinha assumido liderança no país, e saí com um contrato que eu ia ficar 1 ano, poderia trabalhar 1 ano sem concorrência. Falei, quer saber, agora eu vou aprender a tocar viola. Agora é o momento que eu sempre quis aprender. Eu falo que era o chamado da selva, né? Quem já leu o livro do Jack London, que agora virou filme, que vai estar espetacular, que o lobo ouvia os outros, um cachorro que tinha sido criado, era um lobo que tinha sido criado como cachorro, e ele ouvia os lobos uivando na selva, ele ouvia os lobos uivando na selva, e aquilo eriçava os pelos dele, né? E para mim era a viola. Quando eu vi a viola, eu falei, mas rapaz, que negócio é esse que arrepia tudo por dentro, que mexe com a gente, que negócio é esse? E no dia que eu saí da sociedade dessa empresa, no dia seguinte, eu fui a campo, fui comprar uma viola e comecei a buscar professores, né? Porque não tinha meus amigos, não tinha no meu redor, não tinha ninguém que tocasse viola, e fui fazer esse mergulho na cultura. Comecei fazendo primeiro com o Júnior da Viola, que é um grande violeiro, que imagino vocês aqui conheçam, e eu queria mais, eu queria uma coisa que me trouxesse o contato da cultura. E foi aí, William, que você me perguntou se eu conhecia o Fabiano. O Fabiano foi o meu professor de viola, e foi quem falou, Gerson, você quer entender a viola, você quer entender a cultura, você tem que ir para as festas. Você tem que ir para dentro das festas. A viola, ela está entrelaçada com a manifestação cultural. Ela sozinha, ela é um instrumento, como outros instrumentos. Mas a viola
dentro das festas, dentro da manifestação cultural, ela é muito maior que qualquer outro instrumento. E aí comecei com esse movimento. Meu primeiro parceiro na construção do Passaporte Caipira foi o Fabiano, e quando ele estava indo para voltar, se organizando para voltar para a cidade dele, que é Batatais, né? E aí a gente Sim. interrompeu aquele trabalho, e aí que eu convidei o Álvaro, meu companheiro atual do Passaporte Caipira, e do Bom Dia, mas Bom Dia mesmo. Isso, a gente sempre acompanha lá. Eu achei interessante porque eu fui postar no Facebook da Real Vídeo Folia de Reis uma foto da Folia de Reis com o Fabiano embaixando. Aí você já achou Eu ali. ali do lado, né? Mas parece que é o Gerson. E sem nenhuma. A gente já tinha marcado a live aqui e eu postei essa semana essa foto. Parece que, na Aí, verdade, a gente não. Eu costumo falar que não existe coincidência, né? É é providência. verdade, é Então, verdade. tudo tem uma ligação. É Uhum. muito legal isso daí. E para você, Gerson, a cultura, o que significa cultura para você? Essa nossa cultura brasileira. Olha, o Osley, que está nos acompanhando, quando esteve com a gente lá no Bom Dia, mas Bom Dia mesmo, fez uma declaração lapidar, né? Cultura é tudo aquilo que o homem põe a mão, tudo aquilo que ele utiliza para manifestar suas emoções. Agora, eu acho que quando a gente mergulha mais objetivamente na história da cultura brasileira, ela tem um valor adicional, assim como toda cultura que especifica a identidade cultural. E o que eu estava em busca e que encontrei dentro no caminho, nas cordas da viola, que as cordas da viola me foram levando como trilho para outras coisas, é que o entendimento da nossa origem, da onde a gente veio, de como que a nossa história foi construída, por que nós falamos do jeito que nós falamos, por que nós comemos o que nós comemos, por que nós nos emocionamos da maneira que nós nos emocionamos, dá todo sentido à nossa existência. Eu acho que é uma coisa muito interessante, acredito que aconteça isso aqui no teu programa e quando a gente faz as nossas transmissões também, é que as pessoas se sentem encontradas, né? Elas se encontram e se sentem Justamente. encontradas. A possibilidade de falar das coisas que a representa, que nos representa e faz com que a gente possa trazer essa nossa identidade para fora e trazê-la para dentro, recebendo aquilo que a gente abre os olhos e vai conversando e vai se envolvendo. Eu acho que a cultura, principalmente a cultura popular, a cultura tradicional, ela é fundamental no entendimento do ser humano, de todos nós, e na construção da identidade do brasileiro, na construção da identidade nacional. Sim. Você falou que foi procurar na questão familiar, na árvore da família, Uhum. sobre a questão cultural da família, o que já foi vivido, né? Sim. Na sua opinião, isso é muito escondido, né? Ou não é tão manifestado nos dias de hoje, a gente Não. procurar o porquê da nossa família, o porquê existe as raízes da nossa família, onde buscar, né? Então, você vê, que, e acho que aí principalmente na construção da identidade caipira, né, que fica isso é mais evidente, porque você vê, o nordestino, ele desde cedo, ele é alimentado a valorizar o orgulho de ser nordestino. O gaúcho, ele tem isso como uma bandeira no peito e na testa, né? O Justamente. pantaneiro também, ele tem isso de maneira mais enfática. O caipira, ele acabou se criando essa identidade do sertanejo universitário, essa coisa mais moderna, e o caipira, o caboclo, né? O caboclo foi se transformando em cowboy, né? E o cowboy não me representa, agora o caipira me representa. O caipira de Almeida Júnior sentado na porta da choça, picando fumo, ele representa a história da minha família. O caipira do Angelino de Oliveira representa a minha família. E era isso que eu queria entender. Peraí, de onde que eu vim? Né? Quem são essas pessoas que formaram a minha história, meu vocabulário, minhas expressões, o meu jeito de rir, meu jeito de emocionar? Por quê? Porque essa coisa, principalmente em São Paulo, na capital, essa coisa de desconstruir a identidade caipira, apontando o caipira como uma forma
retrógrada, uma forma atrasada de existência, para eliminar esse traço nosso, que é o mais generoso do nosso traço, e que hoje, eu estava comentando ainda esses dias no nosso programa, que hoje, nos dias de hoje, nesses dias de pandemia, a manifestação de solidariedade explícita que vem de dentro da construção da sociedade caipira é o que o ser humano mais precisa, é o que o brasileiro mais precisa agora, é se voltar para a sua alma caipira. Sim, sim. É muito interessante, né? Porque a gente é criado a não... É ensinado a não buscar os nossos porquês, né? E principalmente, você tocou num assunto muito importante, começou a americanizar muito essa questão, foi pro country e não caipira, né? Sendo que a nossa verdadeira música popular brasileira é a música caipira, ou o estilo popular brasileiro, né? Sim, sim, a raiz de tudo, né? E nesse rol dessas pessoas que foram buscar a sua identidade em outras terras, eu me incluo, né? Eu falo, gente, e o momento que teve o clique, né? Eu falei, não, eu estou ouvindo uns rock aqui, porque eu vi uma coisa mais raiz, uns roots, né? Um negócio assim, um blues. Aí eu dá vontade de dar aquele tapa na cara. Que raiz? Isso não é minha raiz, caramba, né? Eu falo que a gente que cresceu na capital, a gente tem um problema, a gente não tem raiz, a gente tem parabólica. A gente fica captando tudo, fica trazendo tudo para dentro e não tem a raiz. E é bom você ter conexão com as coisas que estão acontecendo, entender, assimilar alguma coisa, aprender, coisa e tal, mas a raiz é que alimenta a nossa essência, né? É a raiz que traz o alimento para a nossa alma. Sim, aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. A professora Isabel Signorelli, lá de Goiás, acompanhando a gente aí. O professor Silvano, lá de Dom Aquino, no Mato Grosso, acompanhando a gente. O Wesley. Fala a cidade aí, Wesley. Que cidade que você é também aí? Pessoal que estiver entrando aí, não esquece de compartilhar com seus amigos. Esse momento que a gente está vivendo, onde iria começar os encontros das Folia de Reis, mas infelizmente, por um bem maior a todos, né? A gente está vivendo a quarentena. E o único jeito que a gente está matando a nossa saudade é através dessas lives, através do bom dia, mas bom dia mesmo, né? Aqui a gente pode falar boa noite, mas boa noite mesmo, né? Pois é, eu já falei, será que cabe? Bem, cabe, né? Boa noite, mas boa noite mesmo. Ô Jess, focando na questão da Folia de Reis, eu vi uma expressão muito bonita sua em um dos programas lá do Passaporte Caipira. O seu primeiro encontro com uma Folia de Reis, você relatou muito, muito interessante, né, e emocionante. Eu me emocionei do outro lado, o jeito que você relatou, se você puder repetir. Com prazer. Espero não embaçar os óculos aqui, porque foi uma coisa muito incrível, né? Eu estava fazendo justamente esse caminho que o mestre Fabiano falou, olha, você precisa ir lá ver as festas. Mas onde que acontece? Ele falou, rapaz, do lado da tua casa, tem ali a aldeia de Carapicuíba. Eu falei, o quê? Aldeia da onde? Né? Eu não tinha a menor ideia. Eu moro em Cotia. Quando ele fala do lado da minha casa, eu moro em Cotia. Daqui na aldeia de Carapicuíba dá uns 5 quilômetros, 5,5 quilômetros. Quer dizer, vai rapidinho. E eu, quando comecei a fazer essa busca, coisa e tal, eu falei, não, uma coisa que eu sentia muita falta, William, é que eu não via uma maneira de as pessoas fazendo uma transmissão dessa história toda com uma linguagem que pudesse fazer sentido, principalmente também para as gerações mais jovens, que eu precisava tentar entender se eu consigo transmitir isso com essa linguagem nova, porque eu não quero deixar para minhas filhas, para o meu filho, para as próximas gerações, a tristeza que eu senti quando descobri a riqueza da cultura e não tive essa transmissão dentro de casa. Então eu queria transmitir para quem estivesse próximo, para quem eu pudesse fazer como se fosse uma nova militância minha. E aí fui, né, alguns dias na aldeia, tirar foto, quando eu conheci, coisa e tal. E chegando lá, a Helenice, que eu não conhecia, ela falou, você é amigo do Baviera, né? Eu falei, sim, mas como você sabe? Não, eu vi ele comentando no post aqui da aldeia, coisa e tal. Então tá. Ela falou, de noite, hoje tem um amigo da Viola, e de noite vai chegar uma Folia de Reis aqui. Que bacana, né? Eu vou ver. Aí tive que fazer uma outras coisas, estava tirando foto, coisa e tal, e voltei para a aldeia de noite. Voltei para a aldeia, tirei foto do pessoal chegando,
e vi a chegada da folia do seu Oliveira, que chegou, foi no último Amigos da Viola de dezembro, e eles já estavam fazendo a jornada da folia. E eles chegaram, desceram do ônibus, todos paramentados, né, e fizeram aquele caminho por dentro da aldeia, que a aldeia por si só, gente, é alguma coisa de arrepiar, né? E chegaram na casa da Helenice, que ela tem uma casa ali dentro da aldeia, uma casinha antiga, casinha 11, dentro do quadrilátero, e ela recebeu a bandeira na porta. E a emoção dela recebendo aquela bandeira me derrubou. Aquilo deu uma pancada na minha emoção e veio à tona. E acho que foi com o professor Afonso que eu comentei isso. Falei, essa história, Sim. ela deve vir pelo DNA. Porque a minha emoção ali, que nunca tinha visto aquilo, nunca tinha presenciado aquilo, eu fui, usando a expressão do professor Afonso de novo, é o deslumbramento. Foi uma coisa que me arrebatou. É um arrebatamento. Aquilo me arrebatou, me envolveu de uma maneira preciosa, maravilhosa. E as vozes, aquela abertura de vozes das folias é algo de uma beleza, de um encantamento, de uma coisa, de uma mágica, porque não tem um instrumento mais poderoso na condução da emoção do ser humano que as vozes. E as vozes combinadas foi de arrepiar. É impressão minha. Sim. Ou o seu Oliveira? Ah, tá aqui, estão falando do seu Oliveira, exatamente. E também tem o favorito de Catira lá. Isso, o Wesley está falando aqui, o seu Oliveira é o mestre filho dele, Fulião, coordenador do grupo Os Favoritos. Favoritos do Catira. Isso, em Guarulhos, né? Seu Oliveira e Edson Fontes. Então foi exatamente a folia dele que me arrepiou. Foi esse primeiro contato. E aí eu falei, não, eu preciso ser capaz, minimamente, de tentar levar um pouquinho disso para quem ainda não teve. Eu quero poder proporcionar para quem ainda não conhece um pouquinho dessa magia. Sim, é interessante até que o Álvaro está falando aqui, né, que é um negócio muito legal, que é a quantidade de composições que falam da volta do caipira, né? É verdade. Fala, companheiro, tá sim. bom aí? E na própria Fluid Reis, eu não sei como que é aí, o pessoal que está acompanhando a gente aí também, de vários lugares do Brasil, a gente tem muito costume de falar, mas os antigos, o meu professor, mas as jornadas de antigamente, os giros de antigamente da Fluid Reis era assim. A gente tem uma perspectiva também de trazer esse contexto histórico para dentro da cultura, né? Eu acho extremamente importante a preservação das características principais e acho muito interessante algumas transformações que aconteceu. Opa, entrou um áudio externo aqui. Acho muito importante algumas transformações que aconteceram de incorporar e abrir espaços para a presença das mulheres, abrir espaço para a presença das crianças. Eu vi o próprio Edson Fontes comentando que antes havia bastante restrição para a presença das crianças. Eu acho essas transformações extremamente saudáveis, que vai libertando de alguns estigmas e preservando o principal. E eu acho que o principal, o fundamental, é a valorização da figura de Santo Reis e dessa magia de levar a emoção, a fé, para dentro da casa das pessoas. Que é uma renovação, né? Uma renovação de votos, uma renovação de crença na humanidade, uma renovação de crença na humildade. Aquele rito de passagem que faz com que a gente se sinta vivo. Poxa, teve dia, teve noite, teve inverno, teve primavera, teve verão e teve a passagem da jornada da Folia de Reis. Ela tem que fazer parte do nosso dia, tem que fazer parte da nossa história. Sim, o Nelson, você relatou, emocionante mesmo, o seu primeiro encontro ao ver uma Folia de Reis. O que te chamou a atenção? Foi a fé da devota recepcionando a bandeira ou os cânticos de entrega, se fosse para você fazer um desmembramento disso? Eu não sei se ela se desmembra, William. Será que ela se desmembra? Porque como eu falei, as vozes, a viola, ela tá tudo junto. Porque assim, demonstrações de fé eu já tinha vivido, já tinha visto
em várias culturas. Porque esse é um ponto interessante da minha história. Assim, eu já, nessa minha busca por entendimento da sociedade, da vida, eu já percorri algumas coisas por aí, que vai do Oriente às coisas mais estranhas, né? Então, eu já tinha visto demonstração de fé exacerbadas, fortes, emocionantes, já tinha visto. Já tinha visto manifestações musicais muito fortes, mas aí algumas coisas muito encenadas, evidentemente, num palco, uma preparação para isso. A manifestação da folia, ela tem uma característica única, porque ela é singela, ela é pura, ela não pretende ostentar, ela não tem disfarces, né? Apesar das pessoas estarem vestidas, tem um palhaço, o palhaço ele é uma encarnação de uma personagem que faz parte daquilo, mas não é um disfarce. As pessoas são naturais. E, assim, é uma manifestação de fé, mas com toda a gaiatice do caipira, ele termina de fazer uma prece e dá um gole na pinga e faz uma piada obscena com o amigo que está do lado. E eu me reconheci. Falei, isso aí sou eu. Isso aí esse gaiato, esse basofeiro, isso aí sou eu. Essa piada no momento sério, mas feita para dentro de si, com respeito àquilo que está acontecendo, e todo mundo vivendo aquilo. Então, a emoção, a comida, a bebida, a voz, a música, os instrumentos e a entrega. Acima de tudo, a entrega. As pessoas ali estão entregues para aquilo que está acontecendo, sem abrir mão da sua vida mundana, da sua vida na Terra. Né? A Terra está ali no céu. Esses dias, recentemente, numa reunião da Comissão Paulista de Folclore, que eu faço parte, a professora Neide relatou uma das importâncias das fitas nas tradições da cultura popular. Além das cores, que representam Jesus, Maria, José e os três reis, sim, ela tem uma função, ela teria uma função de ser o elo com o divino, né? Como se pela fita, sim, nos atermos da fita, poderíamos chegar ao divino. Não é bonito, gente? Não é a essência da nossa gente? Com certeza. É a questão do simbolismo com a religiosidade, trazendo a verdadeira tradição que a gente vive, né? Exato. Então, é muita riqueza, gente, é muita riqueza. Por conta do meu trabalho, eu tenho contato com muitos estrangeiros, né? E quando eu comento de uma folia de reis, de alguma coisa, o Álvaro está me sacaneando aqui porque eu cometi eu falei da professora Neide, que infelizmente é falecida, na verdade a professora Ângela, e a professora Neide, a gente recentemente fez uma homenagem para ela, com uma música do Divino Espírito Santo. Eu imagino o Álvaro deve estar caindo da cadeira do outro lado ali, mas fica aqui a homenagem para a professora Ângela, minha correção, e meu abraço para a família da professora Neide. Tá. E a Associação Sarabaquê, é assim que fala mesmo, né? Você Sarabaquê. Faz parte da... Eu faço parte, eu fui gentilmente convidado pela Helenice. A Helenice é presidente e fundadora da Associação Sarabaquê, e foi a forma que ela encontrou de organizar e dar continuidade para a tradição da família Camargo, que tem sido a grande motivadora e mantenedora da tradição das festas tradicionais na aldeia de Carapicuíba. Sarabaquê, meu amigo Álvaro me ajude aí, mas o Sarabaquê é a Santa Cruz, na língua no tupi, é a forma de falar Santa Cruz, é Sarabaquê. Gente, o Álvaro não consegue, ele não consegue, ele está dizendo que se fosse a professora Neide que tivesse dito isso, ele ia ficar branco, e o Álvaro, como vocês sabem, tem negrão, dessa coisa, ele ia ficar branquinho, principalmente que ele é doido para sofrer um susto. ele adora um susto. Então, a Sarabaquê é que está aí à frente da manutenção das tradições da aldeia, capitaneada aí pela Helenice, numa luta já de muitos anos, porque todo mundo que está aqui, que vive na luta pela preservação da cultura, sabe como é difícil ter que equilibrar essa balança, porque envolve a relação com a igreja, envolve a relação com os órgãos públicos, a preservação da memória material da aldeia em si, que é uma luta muito grande.
Eu acho que nesse momento a gente vive um momento mais estável de equilíbrio nessa correlação de forças, com todo mundo mais motivado a seguir um caminho único, entendendo a necessidade de levar não só a tradição, mas também a preservação da aldeia, aquele espaço físico que é tão importante. Você fala da aldeia, explica pra gente, o pessoal que não conhece. Ah, pessoal, eu trouxe aqui. Eu como vendedor de livro, eu não posso deixar de carregar meus livrinhos, né? Então, eu estou aqui com o livro. Estou aqui com o livro da dona Helenice, que é o Senhor Mimi, Dona Nenê e as festas da aldeia. Esse livro ela conta da tradição das festas da aldeia. E estou aqui também com o livro do professor Pellegrini, que é Carapicuíba, uma aldeia mameluca. A aldeia, pessoal, Olha aí. a aldeia de Carapicuíba, ela foi fundada em 1580. Ela é uma das 12 aldeias fundadas aqui na região de São Paulo pelo Padre Anchieta, como construindo um cinturão, um anel, um contorno em cima da Paulo de Gratinga, né, ali do pátio do colégio, no centro de São Paulo, para justamente protegê-la, porque os jesuítas eram bastante estratégicos, né, nesse tipo de elaboração. Entre as 12 aldeias fundadas por Padre Anchieta, a que sobrou em pé é a aldeia de Carapicuíba, no seu formato original. Ela teve uma transformação há 300 anos atrás, porque os jesuítas resolveram retirar os indígenas que estavam ali naquela aldeia por conta do risco que representava serem atacados por bandeirantes, pelos outros indígenas mais que ainda não tinham sido evangelizados, e tentaram levá-los para Itapecerica ou para Embu, preciso até agora me deu um branco. E chegaram a destruir a igreja, os jesuítas naquela época, para forçar os indígenas a irem para um local mais protegido. Mas os indígenas não se conformaram, retornaram para a aldeia e reconstruíram em cima das paredes antigas, reconstruíram a aldeia tal como ela está hoje. E de casinha de pau a pique, telhado de madeira, e é incrível encontrar na região de São Paulo, está a menos de 20 quilômetros de São Paulo, uma história preservada dessa maneira. A gente fala sempre nos nossos encontros que é mágico você chegar na aldeia e dar de cara com aquilo, você tem um impacto gigante, porque é a história presente, respirando, viva ali no coração da metrópole. Nós estamos dentro da metrópole, estamos dentro do eixo do chamado Grande São Paulo, e está logo ali, e desconhecido, era desconhecido sim. Até agora há pouco. E meus vizinhos aqui, eu tenho que ficar falando, gente, vocês não conhecem, vocês precisam conhecer a aldeia. Olha aí. O Wesley falou... Ele falou o nome da cidade aqui. O Wesley é de Orilândia, do norte do Pará, acompanhando a gente aí. E ele falou que a nova geração tem um papel fundamental para não deixar essa tradição tão bonita acabar. É tradição em geral, nossa cultura, né? Como que você vê, Gerson, você nas suas andanças e toda a sua experiência também, questão editorial, o jovem se porta diante a nossa cultura, sobre as nossas tradições? Ele falou jovem, ele falou de você, tá, William? Nem tanto, né? Só para ficar bem claro. Eu me considero jovem por ter tido contato com a cultura há muito pouco tempo, e isso, de fato, não é força de expressão, isso me deu um alento, né? Diz que ânimo, a palavra alma vem de ânimo, né? Ânimo quer dizer alma, ânima quer dizer alma, né? Então, me envolver com a cultura e poder minimamente apoiar, porque assim, eu não considero que eu seja o divulgador. Eu tento ser o intermediário de construção dos canais e trazer as pessoas que de fato têm essa capacidade, como o professor Afonso, como o Wesley, como o Mário lá de Palmital. Eu busco ser o interlocutor que traz essas pessoas para serem
contatadas e atingidas com essa possibilidade de divulgação. Então, eu procuro usar as ferramentas que eu aprendi a usar por conta do meu trabalho e da minha história de negociador, né? Porque, antes de tudo, né, o vendedor ele é um grande negociador. A pessoa fala, qual é a sua função? Você é diretor? Você é... Não, eu sou vendedor de livros, né? No final das contas, eu falo que dentro de uma editora, de uma livraria, todo mundo vendedor de livros, eu me coloco sempre como vendedor de livros. E o vendedor, ele é um grande negociador, ele fica buscando estabelecer conexões, encontrar pontos em comum para que a coisa avance. E é o que eu procuro fazer dentro do Passaporte Caipira, né? Encontrar a maneira de trazer as pessoas com esse conhecimento ímpar, esse domínio das coisas, como o meu próprio colega, o Álvaro Laércio, e dar o mecanismo de levar essa mensagem para a nova geração. A nova geração, o jovem, ele já vem com uma vivência do mundo digital bastante diferente do que a nossa, né? Eu aprendi a viver no digital, eles cresceram nesse digital. E sermos capazes de trazer para dentro do digital o que você já faz com a Real Vídeo, William, e utilizar essas ferramentas para divulgar a cultura, é fundamental nesse momento. Já era antes da pandemia. Nesse momento agora, mais do que nunca. Como você mesmo falou, era para agora o pessoal estar começando os ensaios, começando a organizar jornadas, sim, pensando como que vai sair, quem que vai visitar. Nós estamos aqui fazendo isso via digital e tenhamos clareza, né? Não vai modificar tão cedo. Vai ter um abrandamento daqui umas semanas, coisa e tal, mas vamos estar todos muito mais cautelosos durante um tempo. Então, eu espero que até o início, de fato, das jornadas, em dezembro, a gente já tenha uma evolução muito maior do controle, da recuperação da questão do Covid-19, para a gente poder visitar a casa das pessoas em paz. Porque hoje visitar a casa das pessoas é a última coisa que se pode falar, né? Com certeza, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos rezando para que isso, né, aconteça. Você falou de Palmital. Sim, você falou de Palmital, o nosso grande amigo, já passou aqui também, entrevistado na Real Vídeo, The Beyond, entrou aí, grande abraço para todos, Palmital, o Mário também, grandes irmãos, são benfeitores também do nosso folclore, nossa tradição de fé, chamado Folia de Reis. O Ozzy está falando que o caipira de hoje está tão chique que tem até passaporte, né? Você sabe qual que é a analogia do passaporte caipira? E aí, pegando um pouquinho do que você falou... Isso, por que passaporte caipira? Porque eu quero dar um documento para as pessoas se despirem dessa materialidade, dessa sociedade de consumo e desse preconceito com a história, nossa raiz, nossa história caipira, e dizer, olha, você precisa fazer uma viagem, você está aqui, olha, com um documento que eu estou te dando aqui agora, para você embarcar e fazer essa viagem para dentro de você, para dentro da sua cultura, para você poder identificar a maneira de ser mais feliz, mais leve. Porque sabe o que eu acho mais incrível, William? Como eu disse, eu trabalho com livro e a maior parte das coisas que a gente produz tem muito livro ligado a autoconhecimento, encontre o equilíbrio, fique em paz, viva em paz. São coisas que a gente chama de autoajuda. E eu digo que tudo isso que a gente vai buscar em culturas externas ao país, ela está dentro da cultura caipira. Uma autora nossa, maravilhosa, se chama Leila Ferreira, ela escreveu um livro fantástico que chama A Arte de Ser Leve. E ela é mineira, né? E como mineira, ela fala, gente, nós mulheres, toda hora falando de dieta, gente, calma, relaxa, vamos comer um doce, vamos comer uma vaca atolada. Eu fico mais feliz quando eu como, né? Eu fico mais feliz depois de comer uma rabada. Com certeza. Vamos nos despir dessa coisa que não é da nossa cultura, que não pertence a essa coisa opressora de você não pode ser feliz, você não pode se alimentar bem, tá sempre preocupado em desmagrecer, né? Vamos ser mais leve. E acho que ser leve
e ser solidário para uma coisa, para algumas coisas, né? Essa pandemia vai servir, mas acho que uma das coisas que nós, na preservação e na valorização da cultura, temos que fazer bastante uso a cultura caipira, ela traz na sua raiz, na sua essência, uma busca pela leveza na vida. É uma busca e uma realização, né? É uma realização. Quando a gente se encontra, a gente se confraterniza, né? Coloca as diferenças de lado, fala besteira, ri, toca viola, canta, se emociona. E Não tem coisa melhor, né? parece que você tomou um banho de cachoeira, né? Parece que você tomou um banho de cachoeira e saiu leve. Não tem coisa melhor. Sim, então, eu acho que nós temos, pós-pandemia, ou já estamos dentro da pandemia fazendo isso, mas pós-pandemia, a gente tem uma mensagem muito clara para levar para todo mundo, assim, seja você, seja autêntico, seja caipira, traga essa alma sua caipira para fora, porque é o que as pessoas vão em busca agora. Né? A solidariedade, sim. A fraternidade e a leveza, né? A gente pode dar risada das coisas, rir de si mesmo, né? Tem um tema que é muito importante que o pessoal fala assim, não se leve tão a sério. E o caipira é aquele que ri de si mesmo, né? Faz uma bobagem, tropeça e ri de si mesmo, como o Álvaro está fazendo aqui dele, falando que se ele tivesse visto a professora, ele ia ficar branco. Ria de si mesmo, a gente, sabe, a vida é curta. Sim, sim. Falando do Álvaro, né, eu vou entrar em contato com ele, já no início de contato, mas para a gente falar sobre monarquia e cultura. Com certeza vamos falar sobre... Eu falei, tem um monarquista aqui no meio da nossa cultura e eu não conhecia. Pois é, a história... Existem muitas ligações entre a monarquia com a família, igual você contou sobre as raízes, né? Que é onde a gente vai conversar. Vai ser um bate-papo bem interessante com o Álvaro também. Boa parte da construção da cultura, da identidade, do processo da marcha para o oeste, né, que é onde se estabeleceu mais fortemente o contato do europeu com o indígena para dentro do Brasil, se deu durante as bandeiras, ainda na colônia, e depois também no Império prevaleceu. Então tem muita coisa da relação dessas histórias todas. E entender a história do Brasil é fundamental para a gente entender quem nós somos. Né? o Álvaro, só para constar que eu não sei falar essas palavras difíceis, sabe? Sim, sabe sim. Até melhor. Gerson, você que trabalha no mercado editorial, como que está o mercado editorial para a nossa... Eu costumo falar como tradição de fé, chamado Folia de Reis. Existe alguns itens, alguns lançamentos? Como que não existe. Você vê o professor Afonso apresentou no dia que esteve com a gente alguns dos livros deles, estão completamente ausentes do mercado. Você não encontra um livro no mercado, a gente chama no mercado de interesse geral, né? Você não encontra nada objetivo. Até mesmo, deixa eu só pegar que caiu aqui, peraí. Esse baluarte aqui, que é o professor Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, que foi a tese dele, escrita entre 49 e 51, esse livro está totalmente esgotado. E Antônio Cândido, um sociólogo, um intelectual do porte dele, que é impossível a gente entender a história do Brasil sem ler Sérgio Buarque de Holanda, sem ler Antônio Cândido, sem ler Câmara Cascudo, né? Esse livro está esgotado. E isso considerando que recentemente completaria 100 anos. Ele morreu um pouquinho antes de completar 100 anos, né? Esse livro deveria estar disponível para todo mundo ler. Hoje você encontra basicamente em sebos. E é isso porque nós estamos falando de um livro que é reverenciado pela academia, né? E a cultura popular ela ainda é tratada assim com descaso e com preconceito pela academia, pelo mercado em geral. Mas tem uma questão que é muito significativa, é que o mercado ele pode até ter preconceito, mas não tem preconceito com dinheiro. Então,
se nós da cultura estivermos lendo, comprando, consumindo, vai ter sim interesse na publicação. É lógico que uma coisa vem com a outra. Como que eu vou ler se não tem mercadoria disponível, né? E como que... É aquela história que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas por isso que eu insisto sempre muito entre os nossos amigos, leiam bastante, procurem, pode não ter na livraria disponível, mas pode ter na biblioteca, pode ter num sebo online, busquem informação, porque a informação é a nossa arma para preservar a nossa cultura, para tomar contato com as coisas que podem ter sido perdidas ao longo do tempo, e principalmente para a gente ter capacidade de argumentação ao enfrentar o preconceito. O preconceito a gente enfrenta com conhecimento. Então temos muito conhecimento, os nossos mestres têm muito conhecimento da nossa cultura, e é importante que também tenham bagagem, tenham vocabulário para se posicionar dentro da academia e dizer, tá aqui, nós temos condição de estar presente nesse mercado. Assim como Cornélio Pires fez há 91 anos atrás, dizendo tem mercado sim para consumir música caipira, a gente vai mostrar gradualmente, pouco a pouco, que tem mercado sim para escrever e contar dos nossos heróis. Tem a Yolanda Valentim, um grande violeiro, que está preparando a biografia do Tião Carreiro. Quem sabe a gente tem um produto desse lançado comercialmente em breve, porque a gente não pode ter medo da palavra comercial. Comercial, quer dizer, existe um grande público e vamos levar esse produto para esse grande público, como Cornélio Pires fez com os discos na época. E tendo o cuidado de entender que nessa transição o formato acaba se modificando, né? Aquelas modas de viola de 2h30, que o pessoal parava de cantar moda para comer um bolo e depois continuava, teve que se adequar a 4 minutos do acetato de vinil, né? Então, é verdade. Tem uma transição aí que ser feita. Por isso é importante, pessoal, nós, na cultura, a gente tem que escrever, mesmo que não tenha onde publicar, tem que ler, tem que correr atrás, tem que construir informação, tem que construir vocabulário e argumentação para a gente derrubar as barreiras. Ô Gerson, antes que o Instagram nos derrube aqui também, que tem aquela questão de uma hora no Instagram, eu gostaria de agradecer muito pela tua disponibilidade. É um enorme prazer mesmo recepcionar você aqui, no nosso canal da Real Vídeo Fluid Reis. Fique à vontade para despedir do pessoal, se quiser deixar uma mensagem pessoal, fique à vontade. Tá joia. Eu que agradeço, William, o convite, fiquei bastante feliz mesmo de poder estar aqui contigo, já conhecia teu trabalho. Vamos retribuir, né, companheiro? Vamos levar o William para a gente conversar com ele de manhã. Ele chama a gente de noite, a gente chama ele de manhã. Vamos lá para o Bom Dia, mais Bom Dia mesmo. Junto. Convido quem está aqui quiser conhecer um pouquinho das coisas que a gente faz no Facebook, o Passaporte Caipira, no YouTube, o Passaporte Caipira também. A gente está, durante a quarentena, fazendo uma transmissão diária e levando sempre uma conversa amena, eu falo assim, uma conversa amena para sobreviver à quarentena, né? E onde que a gente fala que a gente vem aqui para falar bobagem. Saiu alguma coisa séria, vocês desculpa que não estava no planejado. Porque a ideia é justamente dar um pouquinho de serenidade de essa coisa da cultura, de reconhecimento da identidade para os nossos amigos, que também estão em casa cuidando da vida e assim, a gente pode enfrentar isso com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de naturalidade e aproveitando para conhecer, para construir argumento, para conhecer, construir bagagem e para a gente se posicionar. Porque assim, olha pessoal, ninguém vai dar espaço para a gente não. Ninguém vai dar espaço, a gente vai lá tomar. A gente vai lá ocupar o nosso lugar, porque esse é o nosso lugar. Essa nossa cultura, ela fez essa terra. Foi a construção, a nossa identidade foi feita durante a construção dessa sociedade. E nós temos que botar ela no lugar, temos que ser reconhecidos, a sociedade tem que reconhecer e valorizar. Eu agradeço mais uma vez, William, o convite. Foi fantástico estar aqui com vocês, poder falar. Espero que o pessoal tenha aproveitado, né? E eu gostei demais. Eu estou à disposição sempre que tiver alguma coisa que a gente pode contribuir. E agradeço a todo mundo que ficou aí pendurado com a gente, proseando, ouvindo eu falar sem parar aqui. Convidar o pessoal novamente aí, então, para se inscrever no canal
Passaporte Caipira. Opa. Se inscrever também no Vivo de Viola e Livro, né, do Gerson. E parabenizar vocês também pelo projeto, você e o Álvaro, pelo projeto Passaporte Caipira. Gerson, vou encerrar com você aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E Deus te abençoe sempre. Para vocês também. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês por aqui e por lá. Grande abraço. Grande abraço. Boa noite. Pessoal, que bate-papo legal, né? Muita experiência, questão histórica do Gerson, também a questão editorial, é bem interessante isso, onde a gente, como ele falou, se não tem no mercado, não tem como a gente consumir, é um fato de se pensar. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Passaporte Caipira, onde o Gerson e o Álvaro apresentam lá diariamente durante a quarentena. É muito legal. E também não se esqueçam também de se inscrever no canal da Real Vídeo Fluid Reis, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus. A live ficará disponível durante 24 horas aqui no Instagram da Real Vídeo Fluid Reis. Boa noite, pessoal.